positivos, eles estão presentes em todos os tipos de relâmpagos, tá? Como que é isso? Quando se dá o início de um relâmpago, ele é um líder bidirecional, ou seja, eu não crio carga, eu tenho uma redistribuição de cargas, de tal forma que se o líder ele vai em direção ao solo com carga negativa, em contrapartida, ele também tem uma outra parte positiva dentro da nuvem. Então, isso, né, a gente tem essa formação, e se eu somo as cargas aqui, dá zero, né? E na hora que ela toca o solo, ou seja, aquelas cargas negativas são transferidas para o solo, e o canal do relâmpago fica ionizado positivamente, né? Então, e aí quando tem esse decaimento do canal, ou seja, quando o relâmpago ele tá, as cargas, né, foram passadas para o solo, a gente tem esse decaimento do canal, podem surgir líderes de recuo, que são pequenas descargas bidirecionais também, né, que quando elas encontram, né, esse canal, elas aproveitam o canal já ionizado positivamente, a gente tem a descarga de retorno, né, e esses líderes positivos, esses líderes de recuo, desculpa, eles são responsáveis pelas múltiplas descargas de retorno em um relâmpago negativo, tá? Em outro olhar, né, ainda falando dos líderes negativos, quando eles estão próximos do solo, as cargas induzidas aí positivamente pode aparecer em algumas ocasiões a presença de um líder conectivo positivo. Então, se a carga aqui é negativa, podem surgir, se a diferença entre esses dois pontos aí for muito grande, pode existir um líder conectivo que também tem polaridade negativa, positiva, né? E quando esses líderes se encontram, tem a descarga de retorno. Bom, no ascendente negativo, o líder ele vai aparecer já no comecinho, né, diferente lá do descendente. O líder ele é positivo, tá? E ele já vai decair. Ou o relâmpago termina, né? O ascendente ele vai terminar e não tem mais nenhuma descarga de retorno. Ou pelo decaimento do canal pode surgir esses líderes de recuo. Que esses líderes de recuo, eles são fáceis de ser visualizados, eles são líderes mesmo. Aqui tem um vídeo de um ascendente, onde tem diversos líderes de recuo. Quando um deles, né, ou alguns outros, encontra esse canal ionizado, eles têm as múltiplas descargas de retorno. Em nossos estudos, a gente conseguiu observar um relâmpago desse com 25 descargas de retorno, até 25 aí. Bom, e aí, como eu falei para vocês, tem essa descarga de retorno, o canal fica ionizado positivamente, vem outro líder de recuo e assim vai, tá? Como vocês viram no segundo vídeo, tem a presença do pincel corona, né, que a gente chama, né, ou corona brush do inglês, que o que é? É um canal luminoso mesmo, parece uma vassourinha mesmo, de elétrons que ficam na frente do líder positivo, que nada mais é do que uma convergência de elétrons que a gente tem. A gente sabe que cargas positivas não se movem, quem se move são os elétrons, então a força, né, o campo elétrico aqui é tão intenso, ele chega a ser tão intenso que a gente consegue visualizar esses elétrons aí, e na hora que eles avançam, o líder avança também. Isso foi visto não só nos ascendentes, mas como nos líderes conectivos, como vocês vão ver mais para frente, e nos descendentes, tá? Então, todos os tipos de líderes positivos. Bom, então, o que eu vou estudar, né? Qual que foi o foco da tese? Então, o meu objetivo principal são os estudos dos líderes positivos em dois tipos de relâmpago, no descendente e no ascendente, né? Visualizando os descendentes, a gente viu a presença daqueles líderes conectivos e também do pincel corona. E nos ascendentes, além da gente ver o pincel corona, a gente viu essas agulhas, né? Que parecem umas agulhas mesmo no canal do líder positivo, que a gente vai entender também daqui a pouco. Então, o objetivo principal do líder conectivo foi estudar esse processo físico envolvido aqui, né, no momento da conexão com os para-raios. O pincel corona, embora já se conhecia, ninguém nunca tinha estudado o comportamento deles. Então, a ideia também a gente contribuir um pouco aí com a parte da física do pincel corona. E as agulhas, também ninguém nunca tinha visto. Nós somos os primeiros vídeos de câmera de alta velocidade que observaram esses relâmpagos. A gente vem também responder algumas características e alguns questionamentos.
Bom, de onde que tudo começou? Então, a ideia principal, né, da tese, quando eu entrei, foi estudar a conexão com os para-raios, né? E por que esse tema, né? Na verdade, ele é muito importante porque ele vai dizer sobre a proteção das descargas atmosféricas, né? A gente tem aqueles prédios residenciais, então é importante que esse prédio seja protegido, né? Então, foi a primeira observação no mundo, e observando esses líderes conectivos, a gente observou a presença do pincel corona na frente, né? Então, eu fui em busca de outros tipos de líderes positivos que possuíam a mesma característica, já que ninguém já tinha visto, mas não tinha caracterizado eles, né? Então, eu consegui responder um pouquinho sobre isso, e analisando esse pincel corona, a gente via que, ora, ele bifurcava. Então, a gente tem aquela vassoura de elétrons, ora, ele bifurcava. E isso eu percebi que eles, ora, ramificavam, ou seja, o líder, né, positivo, ele não tem ramificação, e ora ele ramificava, ou ora gerava aquelas agulhas, que eram aqueles que tinha no canal, né? E essas agulhas também ninguém tinha observado, então foi a minha primeira contribuição para o tema. Bom, vamos falar um pouquinho, então, do que já se sabe sobre o assunto, né? Dos líderes conectivos, só para a gente recordar, então, eu vou ter um líder conectivo, né, seja ele de para-raio e tudo, quando eu tiver um líder aproximando dos para-raios aí, dessa parte aterrada no Sol. Na hora que ele conecta, a gente, nessa tese, vamos chamar de LAC, são os líderes que conectaram, então, líder ascendente conectivo, e LANC é o líder ascendente que não conectivo, ele tentou e não conseguiu, tá? O que já se sabe, então, sobre os líderes conectivos? Então, recentemente, então, já se conheciam isso no laboratório, mas a observação mesmo foi feita em 2013, né, em torres gigantes, né, tipo maiores de 400 metros de altura, que não é a nossa realidade aqui no país, né? Então, o Luotiol, eles conseguiram capturar, utilizando câmeras de alta velocidade também, a presença desses líderes. E o tamanho dele chega a ser muito grande, 440 metros, mais ou menos, aí de altura, tá? E uma torre aí de 430 metros. Para completar esse trabalho do Luotiol, o Gao, 2014, então, ele veio fazer a reconstrução desses líderes em 3 dimensões, né? E ele falou que, na verdade, quando a gente olha em outras perspectivas, nesse caso, ele chega a ser 30% maior do que quando eu estou olhando em 2 dimensões. Tá? Essas foram as 2 contribuições aí dos líderes conectivos. E nessa tese, eu busco, então, fazer as mesmas características, só que com edifícios comuns, que são de 60 metros de altura, que é a nossa realidade aqui, né, no Brasil. E quando a gente fala dos líderes conectivos, não tem como não falar sobre a distância de atração. O que é isso? É a resposta dos para-raios, né? Quando que esses para-raios vão responder ao relâmpago que está descendo em direção ao edifício? Tem 2 definições para isso. O GOLD, que foi a primeira contribuição, não é muito utilizado, mas ela existe, ela diz assim, que essa distância de atração é quando dá o início daquele líder conectivo. Na hora que ele começa a aparecer, eu tenho essa distância de atração em linha reta aqui. E o modelo eletrogeomagnético, que é o EGM, ele vai falar que não, que na verdade essa distância de atração, ela é considerada no momento antes da conexão. Então, eu tenho o líder descendente, eu tenho o ascendente, chega uma hora que o campo elétrico entre eles é tão grande que tem o que a gente chama de salto final. E aí é nesse momento que tem essa distância de atração, que seria essa a resposta dos para-raios. Tá? E essa distância de atração, ela está diretamente ligada com o pico de corrente elétrica desse relâmpago descendente. Né? Em dados de laboratório, se chegou numa expressão, né, que correlaciona essas 2 grandezas, tanto a distância de atração quanto o pico de corrente elétrica.
Alguns autores, medidas de laboratório de alta tensão ou modelos teóricos, eles contribuíram com alguns parâmetros A e B, que são constantes arbitrárias, e o que é o mais utilizado, ainda assim o mais antigo, é o do Lowick, de 1973. Né? Daqui a pouco a gente vai entender o que é a importância aqui desses dois. Sobre o pincel corona, então, que é aquela vassourinha de elétrons que aparecia na frente do líder positivo. Berger, em 67, ele sugere, né, que os líderes, que há também a presença do pincel corona em líderes negativos, né, tanto essa foto quanto esse desenho, ele relata isso, né, mas ele ainda afirma que precisa outros estudos e outras observações para se chegar nessa conclusão. E, recentemente, em 2016, Chao et al., eles fizeram um laboratório, né, eles construíram esse laboratório para conseguir visualizar o pincel corona, né, e eles conseguiram essa... então, de novo, eles conseguiram fazer isso do laboratório, né, não foi relâmpago natural, igual nós temos. E o interessante aqui é que a gente vê um desenvolvimento aqui do pincel corona, e quando antes ele ter a bifurcação, ele consegue calcular que a corrente nesse momento aqui é máxima, né? E depois ele bifurca, e aí vocês vão entender um pouquinho mais pra frente o que a gente visualizou disso. Bom, sobre as agulhas, ninguém nunca tinha visto, né? Nós fomos primeira observação por câmera, mas recentemente, no ano passado, na Nature foi aprovado esse trabalho do Hare, que fala que essas agulhas ocorrem no interior das nuvens de tempestade. Então, ele conseguiu, né, por VHF, ele conseguiu ver esses pequenos pulsos, que é comparado com o que a gente vai ver no vídeo, né, do líder mesmo. Eles acreditam, né, que essas agulhas, elas provocam aquele decaimento do canal que eu mostrei lá no começo, gerando os líderes de recuo. É como se fosse, digamos assim, né, vou botar a foto aqui, que a gente tem muitas cargas aqui entrando e como se fosse essas agulhas, os furos da mangueira, para que ele consegue aquela quantidade de cargas enorme no canal, vai diminuindo, a gente tem esse redecaimento do canal. Tá? E se gera líder de recuo, né, então eles acreditam nisso, então essa é uma provável explicação deles do porquê que os relâmpagos possuem diversas descargas de retorno, tá? Bom, então, como que eu como que eu consegui esses dados, né? A gente utilizou o principal equipamento nosso, foram as câmeras de alta velocidade. Essas câmeras, elas variavam aí de 10.000 a 70.000 imagens por segundo para capturar esses relâmpagos. Para descobrir, né, a polaridade do relâmpago e também o pico de corrente dele estimado, a gente utilizou sensores que a gente tem aqui no nosso país, Brasildat e Rindat, né, e a maior, uma das coisas que eles afirmam também, e a gente sabe que e tem, é que o pico de corrente do relâmpago é proporcional ao campo elétrico entre eles. Então, a gente utilizou dessa informação para conseguir saber o pico de corrente desses relâmpagos. Temos sensores de corrente elétrica instalados também em alguns prédios. A gente colocou dois sensores, né, em 2 prédios de São Paulo, que o objetivo era realmente capturar a corrente direta do relâmpago. Então, a gente esperava que esses relâmpagos atingiam esse prédio que ficava em São Paulo, e a gente teria a medida direta para depois conseguir comparar com a da Brasildat, que era de forma indireta, para ver se estava correlacionado. Por que a gente quis isso? Para contribuir com a distância de atração, ou seja, eu visualizava essa distância de atração por câmeras de alta velocidade, a gente tinha o pico de corrente elétrica das redes, né, e dessas redes aqui, então, o que nós fizemos antes? A gente teve um caso de conexão com o para-raio, onde a gente obteve algumas medidas diretas e comparamos com as redes. E se vocês podem reparar,
está bem parecida, né? A gente não foi a fundo nisso, né, de ver a limitação do sistema, a gente queria saber como que estavam essas medidas, estava muito fora ou não. Então, a gente percebeu que estava bem confiável utilizar esses dados da Brasildat. Esse caso foi bem interessante, porque ele gerou um paper também, né, que onde ninguém nunca tinha sido avaliado essa rede, né? Então, a gente, com esse sensor, a gente conseguiu validar um pouco ela aí. Outro equipamento utilizado foram os sensores de campo elétrico. Aqui eu coloquei um pouquinho a forma de onda dele para vocês. Tá pequenininho, mas eu só queria que vocês identificassem esses dois pulsos aqui para baixo, né? E o que a gente utilizou deles? A gente foi verificar a polaridade do relâmpago, então no eixo Y, que é o campo elétrico, e aqui é o tempo. Então, se a polaridade era para baixo, o pico estava para baixo, a polaridade dele era negativa, né? E, além disso, a gente sabia, como mencionado na fórmula anterior, o pico de corrente elétrica está altamente ligado, está proporcional ao campo elétrico. Então, para aqueles casos que não foram detectados pela rede, a gente consegue determinar pelo sensor de campo elétrico o pico deles, tá? Então, para isso, o que a gente fez, né? Para os casos que nós conhecíamos, então a gente sabia da rede, Brasildat, a gente tinha o pico de corrente, eu observei nos sensores de campo elétrico existentes e fiz a correlação, né? E fazendo a correlação, a gente encontrou essa correlação, essa fórmula. Entendo que são poucos dados comparado com, né, para fazer uma estatística, eu precisaria de muitos mais dados, mas a correlação aqui foi boa e a gente utilizou ela para aqueles casos que não foram detectados pela rede, que foram poucos também, ok? Os locais, então, de observação desses relâmpagos. Foram 2 locais, São Paulo e Rapid City. Ambos os pontos de observação são parecidos, a gente tem até 5 quilômetros os pontos de observação de São Paulo, Rapid City até 7 quilômetros. Aqui mostra uma foto de São Paulo, né? Aqui são as 2 câmeras. Por que 2 câmeras? Uma, ela está mais aberta, né, 10 mil imagens por segundo, 20 mil, e a outra eu estou focando só nos prédios aqui, tá? Para observar a conexão em si. Então, essas câmeras, elas ficavam a 200 metros desses prédios, e até 5 quilômetros, né? Que aqui a gente tem o ponto mais distante, que é o Pico do Jaraguá, onde vocês viram aquele relâmpago ascendente saindo. Tem aqui o conjunto de prédios, a gente tem algumas torres aqui, não dá para ver, mas são antenas pequenas de 60 metros, uma caixa d'água de uma escola que tem na frente, e aqui outra torre também. E na tentativa, igual do Gao et al. 2014, de fazer a reconstrução desses líderes em 3 dimensões, nós, além dessas câmeras que ficavam de frente para os prédios, a gente tinha outras câmeras auxiliares aqui, que são câmeras que, câmeras que eu precisava só de uma foto, né, para conseguir construir esse canal em 3 dimensões. Hoje tem um mestrado em relação a esse tema, na reconstrução desses líderes e do relâmpago. Em Rapid City, então, a gente tinha as 6 torres espalhadas aqui até 7 km de extensão, elas variavam aí de 1,6 quilômetros até 7 quilômetros. E as observações, elas foram... A primeira observação foi em 2013, né, onde, filmando os relâmpagos, né, que a gente tinha a outra campanha, que era dos ascendentes, a gente conseguiu um vídeo, sem querer até, de uma conexão nos prédios da frente, né, que são aqueles prédios a 200 metros ali. Aí, a partir desse momento, eu teve um interesse também em instrumentar esses prédios para saber qual que era a corrente que estava passando ali, qual era a resposta desses para-raios, a importância disso, né? Então, a gente, para instalar, a gente queria instalar o sensor de corrente elétrica, campo elétrico, raio-x, para ver se os líderes emitiam radiação, né, o raio-x. Então, para isso, a gente precisou de várias coisas, aí que deu muito trabalho. 1 ano, mais ou menos, entre reuniões com o condomínio, autorização deles, a gente foi lá, explicou, fez diversas reuniões, para realmente eles verificarem que não havia perigo da gente instalar os equipamentos lá. Na verdade, a gente já estaria melhorando para ele aquele sistema deles,
porque a gente ia estar o tempo todo vigiando aquele prédio 24 horas por dia. Você imagina também qual é a dificuldade disso, né? Olha em São Paulo quantos milhões, milhares de prédios tem. Eu precisaria, né, que aqueles relâmpagos atingissem 2 prédios específicos. Bem que se vocês viram na foto, aqueles 2 prédios, eles estão numa região onde não tem outras torres altas, nada, né? Eles são os pontos mais altos daquela região, então isso facilita também, mas a dificuldade existe. Então, enquanto a gente ia negociando isso, a gente testava os equipamentos, principalmente na questão do sensor de corrente elétrica. Imagina que ia passar uma corrente elétrica muito alta naquele sensor. Então, a gente queria verificar, principalmente, se o que a gente ia estar medindo era corrente, e não era outra coisa, né? Então, a gente precisou aferir sensor, a blindagem dele, e para ver se tem alguma interferência. Então, esses testes, antes da instalação, foram realizados em São Paulo, e foi baseado em 2 testes, né? A primeira, a gente fez um teste, onde a gente simulava uma corrente elétrica, a gente passava uma corrente elétrica fora do sensor, cerca aí de 30 centímetros aí do nosso sensor, e a gente utilizou aqui a caixa aberta. Aqui ela está fechada, mas a gente abriu a caixa para ver se tinha alguma interferência e não foi encontrado. O segundo teste, então, foi agora passando esse sensor, passando a corrente elétrica dentro do sensor, com a caixa fechada, com todos os equipamentos funcionando, fibra ótica, o rack com os equipamentos, ligado na tomada, com GPS, todos os equipamentos, para verificar também qual o sinal que ia sair, e deu tudo certo também depois de 9 testes aí, né, em São Paulo. Bom, feito isso, vamos para a parte da instalação. Retiramos as antenas, né, quando nós subimos lá, tinha muitas antenas de TV que não estavam sendo utilizadas, então a gente conversou com o condomínio, eles autorizaram, então todo momento também tinha alguém do condomínio responsável acompanhando a gente, né. E aqui tem um vídeo rápido sobre como é que foi essa instalação. Né? Levar os equipamentos pesados para lá era muito perigoso também, então a gente utilizou os equipamentos de segurança, né? A equipe toda foi para lá, para São Paulo, para a gente conseguir instalar. Vou passar mais rápido aqui para vocês. Aqui é um sensor de raio-x chegando, lá no topo. Aqui estão as caixas aí com sensor de corrente elétrica, né? E por aí vai. Bom, então, qual foi a ideia, né? Os equipamentos, eles não poderiam estar ligados na tomada. Então, a gente utilizou baterias, né, alimentadas pelo painel solar, e como que eu ia transferir esses dados para os nossos computadores. Então, a saída foi utilizar cabo de fibra óptica, né, dos 2 prédios, então, e tem um espaço físico lá embaixo, né, onde eu poderia colocar um rack com todos os equipamentos. Os conversores de fibra, os computadores, enfim. Então, para passar, no prédio da direita, a gente chama de P2, né, o prédio segundo aqui, as fibras, elas entravam no duto de incêndio aí, descia até o primeiro andar e já entrava nessa salinha nossa, né. No P1 deu bem mais trabalho, porque ele desceu aqui no duto, né, não poderia passar o fio daqui para cá, né, teria que ser por baixo. Então, a gente desceu até o subsolo, depois, né, que é o ponto em comum entre o P2, e depois voltou para o primeiro andar e tudo mais. Lembrando que a fibra ótica é muito sensível, então isso foi uns 2 dias só de instalação da fibra ótica, ainda assim conseguimos quebrar, eu acho que 1 ou 2 também, mas no final deu certo. Aqui é uma foto só dos equipamentos instalados, né, os sensores de corrente elétrica são 2, então um em cada para-raio, né, um aqui e outro aqui, desculpa. O sensor de campo elétrico ficava aqui embaixo, como vocês podem reparar aqui na foto, sensor de raio-x, entre os 2 prédios, tá? Ok. Então, nesse trabalho, feito agora essa parte da instrumentação, como que foi a metodologia e os dados utilizados? Nos líderes conectivos, analisei 3 casos específicos bem minuciosamente, né? Procurando as características, o comportamento, a velocidade, a aceleração, como se dá esse processo de conexão. E em outros casos, né, que são aquelas torres ou pontos conhecidos, nós fizemos 23 casos, né, com a ideia de ver como é esse comportamento também e a distância de atração. O pincel Corona
3 casos de líderes conectivos, que eu consegui visualizar, 6 casos de ascendente e 1 caso descendente. E as agulhas, 3 casos, né? Por que um número baixo de casos, sendo que eu tive 5 anos, né, aí para fazer isso? A complexidade de conseguir a visualização da observação, registro dessas, utilizando câmeras, utilizando o sensor de corrente, utilizando o campo elétrico, tudo funcionando ao mesmo tempo. E outra coisa, eu precisava que os relâmpagos caíssem naquele local, naquele campo de visão. Então, com isso, a gente conseguiu esses dados. Os resultados aí dos líderes conectivos, lembrando que os conectivos são um dos problemas mais importantes na física dos relâmpagos, porque ele define esses alcances, ele define os SPDAs, que são sistemas de proteção de descargas atmosféricas. Aqui tem um vídeo para vocês do primeiro registro de líderes conectivos em edifícios comuns. Então, aqui tem a presença do líder descendente, e aí aqui, né, logo chegando perto dos para-raios, tem o líder conectivo saindo dos para-raios, ou seja, o para-raio não fica parado. Ele lança uma descarga para capturar esse relâmpago e que a conexão ocorra. Então, os 3 casos analisados estão aqui nessa figura, né? Aqui esse primeiro, que é o vídeo que vocês acabaram de ver. O segundo, né, que tem uma sequência de imagens aqui até a conexão. E o terceiro aqui, que ele fez uma curva aí para, né, aparentemente em 2 dimensões, para conectar o relâmpago. Bom, qual é o comprimento desses líderes? Como se comporta a velocidade deles? Qual dos líderes possui maior velocidade? Quando que eles começam? Todas essas perguntas a gente queria responder, até porque ninguém nunca tinha visto isso no mundo. Então, para os 3 casos, eu coloquei aqui para vocês, respondendo essas perguntas. Bom, os líderes conectivos, para começar, eles acontecem menos de 1 milissegundo antes da conexão, né? É interessante de notar que o comprimento deles, né, ele vai aí, ó, nesse caso aqui, 30 metros, outro aqui também parecido 30, né, 30, 40, 50 metros, alguma coisa do tipo. O que a gente consegue tirar? Esses gráficos mostram a distância no tempo. Então, se eu tenho uma reta, né, o comportamento desse gráfico, me mostra a velocidade dos líderes. Observando aqui, em cima tem a velocidade média de cada um deles, né, dos descendentes que são em preto, o que conectou, a gente deixa em vermelho, e o que não conectou, azul e verde também. Tá? O que a gente consegue reparar? 2 coisas. A primeira, eu deixei para vocês, a velocidade do descendente é 13 vezes 10 a quarta metros por segundo, e dos ascendentes, 4 vezes metros por segundo. Ou seja, tanto pelos pontos médios aí, né, tanto pela velocidade média quanto pela inclinação da reta, a gente consegue identificar que o líder descendente é muito mais rápido do que o líder ascendente. Ele ocorre em menos de 1 milissegundo, tá? E aqui eu resumo para vocês aqueles dados, né? Então, aqui a gente tem a velocidade do líder variando de 13 a 30, vezes 10 a quarta metros por segundo. Aqui eu coloquei a razão entre a velocidade do descendente com o do ascendente, que é o que sobe, né? Então, o descendente chega a ser de 2 a quase 5 vezes mais rápido do que o líder ascendente, tá? Outra coisa aqui, quando que o para-raio começa a responder? Então, o para-raio ele vai só começar a responder o máximo aqui 120 metros da conexão, de tocar, né, 120 metros de altura do ponto do para-raio. Ou seja, é muito perto. E o líder descendente é muito rápido, né? No momento da conexão, que é aquele momento do salto final do modelo eletrogeomagnético, a gente vê ainda uma distância menor ainda, 50 metros, ou seja, o para-raio vai responder e vai buscar esse relâmpago, vai saltar em direção a ele a 50 metros de distância. E aqui tem um intervalo de tempo real entre eles, só para vocês verem realmente, ele acontece bem rápido. Peraí, só tomar uma água aqui. Bom, outra coisa
é sobre o comprimento desse conectivo. Será que ele depende da altura? Foi um questionamento que eu fiz em relação a isso, porque parecia que havia um padrão, né? Aqui eu coloquei uns casos para vocês observarem. A gente tem uma torre de 60 metros aqui e o líder desse tamanho. É diferente daqueles líderes vistos lá por Lu et al., que era de 400, 500 metros de altura, a gente via alguns líderes menores, né? O próximo frame aqui, a próxima imagem já era a conexão, então por isso que eu peguei sempre uma imagem anterior à conexão. Aqui eu tenho uma torre de 90 metros, esse aqui é o líder conectivo, né? Em cima de uma torre na montanha aqui. E aqui é um outro caso também de uma torre de 120 metros, lá do Pico do Jaraguá, e eu tive esse líder conectivo aqui. Então, comecei a ter esses questionamentos, onde eu busquei todos os 23 casos lá, né, todos os casos onde que eu consegui visualizar o líder conectivo antes da conexão, e a gente chegou nessa relação. Embora apareça poucos dados, né, por conta da complexidade que foi de conseguir esses resultados, aqui a gente tem uma boa correlação de que a altura, né, do líder conectivo depende sim da altura, o comprimento do conectivo ele depende sim da altura da estrutura. Se eu for comparar com os dados do Lu et al., que tem uma torre de 440 metros, ele possuiu também o mesmo comprimento do líder conectivo, de 400, 500 metros também. Então é bem correlacionado. Óbvio que nos nossos dados maiores estão entre 50 e 60 metros, que foram as torres, os prédios observados aí, que foram observados com maior frequência. E os lacres e lantes, esses líderes, será que eles existem somente em para-raios? Que até agora eu falei da torre, eu falei dos prédios, né? Então, essa foto eu considero uma das mais bonitas mesmo, em relação ao que a gente está comentando, que eu estou vendo com vocês, que realmente os líderes, eles ocorrem em outros locais. E olha só que interessante, ele tem um líder conectivo saindo da lateral do prédio, né? Aqui a gente tem o elevador, esses prédios aqui estão em construção, estavam em construção, agora já terminaram. Mas esse prédio aqui, o de trás, é o P1 e P2, né? Os prédios que nós tínhamos os equipamentos, e esses prédios na frente. O interessante dessa foto é que eu tenho várias tentativas de conexão, né? E nesse caso, quem conecta na próxima foto aqui, é esse líder maior aqui, ele vai lá e encontra esse que está descendo. Aqui eu tenho duas fotos também de conexão na lateral, então essa aqui são os dois, um prédio da esquerda e o da direita, onde teve a conexão lateral. Nesse caso, não chegou nem, no para-raio não chegou nem a ter o líder conectivo, eu já tive conexão direto aqui. Na verdade, esse prédio ele piscou uma vez, assim, tentou criar um líder ali, mas esse que acabou vencendo aí e atingiu a lateral. Aqui outro caso, antes da gente retirar as antenas, então teve um líder, o A aqui, né, que seria essa anteninha aqui, o B e o C seriam os para-raios aí. Então, isso aqui mostra para a gente a importância de se retirar essas antenas de TV do topo dos edifícios, e foi o que a gente fez em conversa com condomínios, eles autorizaram, não estava sendo utilizado. E é perigoso mesmo você ter uma antena lá, porque ele funciona como um para-raio. Então, se cai alguma descarga, né, você tem aquele deconectivo, vai passar para a fiação elétrica, vai passar pelos cabos, e aí pode dar interferência na casa, queimar equipamentos e etc. Bom, resultados dos conectivos, o que a gente, né, comparou, o que eu comparei para vocês? Os edifícios comuns, os nossos, eles possuem dezenas de metros a altura desses conectivos, comparado com outros estudos que foram centenas de metros. Eles ocorrem centenas de microsegundos antes da conexão. Já os outros estudos em milissegundos, é porque eles crescem muito, né? Eles têm um comprimento muito maior. O líder conectivo, ele possui velocidade constante, né? Eu não falei para vocês, mas tem um ponto, vou voltar rapidinho aqui, que é interessante isso aqui. Para calcular a velocidade desses líderes, esse tem um caso B aqui, esse aqui não, o que acontece? O líder conectivo, ele tem uma velocidade constante e depois ele acelera, né, na conexão, no salto final, então a gente não leva em consideração essa velocidade no momento do salto final para calcular a velocidade. Então, a velocidade do desenvolvimento dele é constante.
essa que foi a conclusão aqui, que eu acabei esquecendo de falar no ponto B. E já nos outros estudos, o líder conectivo, ele acelera. Então, na hora que tem ele sente a presença do descendente, esse conectivo, ele acelera em direção ao descendente, diferente dos nossos casos. E o comprimento desse líder é proporcional à altura dessa estrutura que está envolvida. E nos outros estudos não é avaliado esse tipo de coisa. Mas qual que é o alcance dos para-raios, então, né? Então, o que tem são modelos teóricos, né, empíricos no laboratório, e essa tese mostra as primeiras observações do alcance dos para-raios. Então, com os dados que a gente obteve, eu calculei a constante A e B, daquela forma da relação da distância de atração com o pico de corrente elétrica, para poder conseguir com as observações. Então, eu observei, diferente do laboratório ou modelo, a gente viu esses líderes, então sei realmente qual foi a distância de atração em 2 dimensões, né, mas eu consigo visualizar. Eu tenho a medida da corrente, seja ela direta, que a gente comparou com a rede, então eu consegui descobrir aí, né, pela definição do Gold, a gente tinha 15,9, ou seja, no momento que aparece o líder, o A 15,9 e o B 0,56. E no momento do salto final, antes do salto final, a gente tem 6 e 0,66. Obviamente, precisa muito mais casos para isso, mas já se dá uma ideia que, para os nossos dados aí, o LOWE, que é o mais aceito hoje, que é o mais utilizado, ele ainda continua sendo bem aceito, até para os nossos dados reais são parecidos com isso. Bom, pincel corona, então, será que o pincel corona está presente nos líderes positivos? Então, sim, né? Nós observamos 6 casos de ascendentes, 1 caso de descendente e 3 casos onde continha esse líder conectivo. Então, como que qual que é a importância dele, como que se dá a evolução desse pincel corona e nos diferentes tipos de líderes, né? Então, eu busquei fazer uma comparação, né? O comportamento do comprimento do pincel corona nos líderes. Então, a gente tem aqui o líder descendente, o conectivo e o ascendente, e ambos parece que o comprimento deles aumenta conforme o líder avança, né? Então, o que quer dizer isso, né? Já era esperado, porque conforme o líder avança, a gente tem uma diferença de potencial entre o líder e o local onde ele está, né, ou está no solo ou na nuvem. A gente aumenta esse campo elétrico, né, tem essa diferença de potencial ali entre eles, eu tenho um aumento de campo elétrico, e com isso, o aumento do campo elétrico, eu tenho mais elétrons acelerando, né, eu tenho mais força para esses elétrons acelerar, e com isso, era esperado que o comprimento também aumentaria nesse sentido, tá? Qual o comportamento da velocidade do líder com a presença do pincel corona? Ou seja, o pincel corona, ele surge depois de um certo tempo. O líder conectivo, ele não começa já com o pincel corona, né? A gente reparou que depois de um tempo ele aparece, né? E aí, na hora, o que eu observei é que no surgimento dele, como tive bem mais casos nos ascendentes, eu peguei 3 casos do ascendente para mostrar para vocês, mas no momento que surge o pincel corona, parece que a velocidade desses líderes, eles ficam oscilando menos. Não chega a ser constante, mas a gente tem uma grande oscilação antes do pincel corona, e logo depois ele parece ser um pouco constante. O que isso quer dizer também, né? Então, de novo, né, se eu voltar na mesma explicação, parece que o pincel corona, ele, né, quando ele aparece, e aí tem o aumento do campo elétrico e tudo, aquela convergência de elétrons parece que dá uma estabilidade para ele, né? Não sei, algum estudo mais avançado nele, precisa analisar bem mais para a gente afirmar alguma coisa, né? E qual que é o papel do pincel corona na ramificação dos líderes positivos, né? Então, o que a gente observou que, ora, esse pincel corona, ele bifurcava, e essa bifurcação gerava uma ramificação, como vocês podem ver aqui, né? Ou ele não tinha tanta força, né, para isso, ele gerava algumas agulhas. Essas agulhas aqui, elas vão aparecer ao longo do líder aí.
E essas agulhas foi a primeira observação vista no mundo por câmeras de alta velocidade. Quando a gente conseguiu obter essa imagem, eu fui atrás de todos os vídeos, de todas as observações, desde 2001, que a gente faz essas análises essas observações com câmeras de alta velocidade, em busca dessas agulhas. E somente em 3 casos foi possível a observação. Né? Então, como é que é a formação dessas agulhas aqui? A gente tem uma figura mostrando o desenvolvimento do líder. Conforme o líder avança, a gente tem uma bifurcação do canal, e essa bifurcação do canal, depois de um certo tempo, vai aparecer uma agulha. Aqui embaixo está mostrando uma outra agulha aqui para vocês. Aqui tem um vídeo que mostra como é a formação dessas agulhas, ou dos needles, né, em inglês. Então, o líder bifurca, tenta ramificar, não consegue, e depois de um certo tempo, ele gera uma agulha, e essa agulha, ela pulsa. Ela não aparece e fica lá, né? Ela tenta ainda ramificar e não consegue. A gente percebe que ela não tem uma certa sequência, né? Por exemplo, em um canal do líder aqui, a gente conseguiu visualizar 11 needles, 11 agulhas. E essas agulhas, elas piscam, né? Ela não tem uma sequência correta, ela é bem alternada, ela não tem uma sequência lógica. Aqui tem uma foto só mostrando uma imagem integrada com algumas agulhas que apareceram aí. E aqui tem um gráfico, né, onde a gente coloca o seguinte. Aqui, esse Y é o momento da bifurcação de cada agulha. Então, a gente teve 10 agulhas aí em um líder observando. No mesmo canal, no mesmo líder, 11 agulhas. E essas agulhas, na hora que ela bifurca, ela demora um tempo para começar a aparecer, a piscar. Tá? Um outro gráfico mostra isso aqui, né? O tempo, ela demora, depois que bifurca, né? Tenta ramificar o pincel corona, ela demora aí alguns segundos para aparecer pela primeira vez. E depois que ela aparece, ela tem esse comportamento aqui. Então, se eu excluir esse ponto aqui que é fora da curva, né, de alguns segundos, se eu excluir ele e eu fiz a média de todos os pontos, a gente obteve que o período das agulhas, o período de ocorrência das agulhas, elas demoram mais para aparecer conforme o líder avança. Então, aqui a gente fez a média desses períodos, né, e a gente foi isso, né, que conforme o líder avança, a agulha de baixo demora bem mais tempo para piscar. Tá? Mas qual que é a importância das agulhas, então? Né? Isso que é o mais importante também, além de toda a classificação dela. A coisa mais importante é o seguinte, vamos lembrar lá daquela figura, em relação ao que o Hare, né, ele comentou. Então, para ter o líder de recuo, a gente precisa ter o decaimento do canal. Né? E o Hare, ele explica que as agulhas provocam o decaimento do canal, e com isso eu tenho a geração desses líderes de recuo que são responsáveis pelas múltiplas descargas de retorno. Nos nossos vídeos, né, então, como eu falei para vocês, visualizei mais de 170 vídeos de relâmpagos ascendentes, que tem o líder positivo, e desses 170, só 3 tiveram agulhas. E dessas 3 agulhas, se vocês viram no vídeo, elas são muito brilhosas, né? Elas são muito intensas, igual o líder mesmo, bem e bem menos brilhante que o pincel corona. E nós não visualizamos nenhum líder de recuo nesses líderes ascendentes. E eles são bem nítidos, né? Como vocês viram no vídeo, lá no segundo ou terceiro vídeo, os líderes de recuo, elas são muito visuais. E nos nossos casos, não tivemos nenhum líder de recuo no momento das agulhas. Teve um caso só, desses 3, que o líder de recuo apareceu só que 120 milissegundos depois que as agulhas sumiram do canal. Então, a gente conclui que essas agulhas, elas não são responsáveis pelo decaimento do canal, logo, elas não são responsáveis pelas múltiplas descargas de retorno em um relâmpago. Então, com essa conclusão, a gente submeteu um paper para Nature, foi muito bem aceito, aprovado,
está em fase de publicação, né? A gente enviou, a gente obteve as revisões, arrumamos, enviamos para eles de novo, então está em fase de aprovação final. O que nós observamos nas agulhas foi que, em um caso, né, a gente obteve uma formação de um líder negativo a partir do positivo. Ou seja, a agulha piscando, ela tenta ramificar, e quando ela ramificou, ela gerou um líder negativo no próprio líder ascendente positivo aqui, tá? Bom, 2 minutos. Conclusões, então, resumidamente, os líderes conectivos são centenas de microsegundos antes do descarte de retorno, possuem dezenas de metros, as velocidades deles são constantes, o comprimento deles é proporcional à altura. Conseguimos alguns parâmetros A e B pela distância de atração das duas definições. O pincel corona, o comprimento dele aumenta conforme o líder avança. A velocidade dele oscila menos com a presença do pincel corona. A bifurcação do pincel corona, ela gera ramificação do líder ou agulhas, né? E das agulhas, primeira observação, utilizando câmeras de alta velocidade, ela se forma pelas ramificações, pela tentativa de ramificação, né, mal sucedida desse pincel corona, demoram para aparecer, e quando elas aparecem, né, elas piscam de maneira sequencial e não simultaneamente, são brilhosas, né, bem parecido com o líder, diferente do pincel corona. E o que fez ser aprovado, né, na Nature foi a resposta do paper do Hare, também publicado na Nature, que os líderes de recuo não estão associados com as agulhas, tá? E essas agulhas podem desencadear a ramificação de um líder de polaridade oposta. Então, aqui, sobre os líderes conectivos, tem um artigo publicado, a gente conseguiu essa aprovação, né? Eu participei também de um paper, agora recentemente publicado, sobre os raios-x. Então, pela primeira vez, teve a observação de raio-x com câmeras de alta velocidade. Como eu falei para vocês, está em fase de aprovação final os artigos. Pode sair outro artigo agora, né, dessa tese, sobre a Corona Brush, sobre o pincel Corona, em diferentes tipos de líderes. Sugestões, né, então, observação de relâmpagos em 3 dimensões, medidas de corrente em si, dos lacs e lancs, tem uma dissertação de mestrado em relação a esse tema. Utilização de câmeras com maior resolução temporal para a gente observar essas agulhas, a pincel corona, né, e as medidas de corrente também. Bom, é isso. Antes de terminar, eu queria agradecer, né, principalmente aí ao INPE, a turma envolvida aí, então, não fiz sozinha, obviamente, né, tem muito trabalho fazer essa instalação, né, mas foi muito bem aceita, né, o pessoal muito engajado, então, eu queria, principalmente, todos eles, agradecer, principalmente o Marcelo Saba, meu orientador, a Karina Schumann, minha orientadora também, que, né, se não fosse ela, eu não estaria no INPE, ela me indicou quando a gente estava junto no Itajubá. E aí o Marcelo Saba também me acolheu e, enfim, a gente fez um trabalho legal, acredito eu, né? Toda a equipe envolvida na instalação dos para-raios, agora a equipe mais nova, a Dani, a Paola, o Paulo, responsável também pelo Henrique, o Beni que foi o responsável aí, foi o nosso colaborador que registrou a maioria desses relâmpagos aí. E é isso. Agradeço a todos.